Em uma entrevista sobre corrupção, o professor e historiador Leandro Carnal conceituou a corrupção como um mal social. Para ele, não existe governo corrupto em uma nação ética, e não existe nação corrupta com um governo transparente e democrático. Ele acredita que a corrupção no Brasil é um mal coletivo e não apenas do governo. Nós parece que estamos assim rodeados de pequenas coisas que nós achamos que podemos fazer burlar, e isso faz com que a gente, sem querer, leva a fazer certas coisas que não deveria fazer. É muito simples. Por exemplo, no trânsito é onde nós mais fazemos coisas que a gente não poderia fazer. Existem as placas de trânsito. As placas de trânsito são para nos ajudar. Quando a gente está numa estrada, vê lá que tem alguma coisa que vai, por exemplo, um radar, aí você já breca, você passa que nem um santinho do lado do radar. Passou o radar, você já sai correndo. Não é assim que acontece? Mas por que, por exemplo, que você tem que correr 80 quilômetros, 60 quilômetros, 40 quilômetros? Por quê? Porque o movimento é muito grande e se a gente obedecer essas quilometragens, nós vamos evitar muitos acidentes, muitas coisas ruins e difíceis que tem. Não é? Porque a maioria dos acidentes são porque nós não obedecemos à lei de trânsito. E o brasileiro não dribla só as leis do trânsito, ele também dá aquele jeitinho de passar a pontuação de uma multa para outra carteira de motorista. Também estaciona em vagas preferenciais e, em algumas oportunidades, também acaba furando fila. O que muitas vezes nós vemos na política pode ser um reflexo do nosso dia a dia como cidadão. É reflexo porque parece que a gente olha para um político para a gente tirar vantagem, não é? Para a gente tirar vantagem. Por exemplo, eu vou lá atrás do político para que ele dê um jeito de arranjar um emprego para uma pessoa que eu quero. Então, eu não vou pelos caminhos corretos. Eu vou atrás do político para ele dar um jeito para que eu consiga aquilo que eu quero. Para o professor, o individualismo é a raiz do jeitinho brasileiro, onde o que eu sou e o que eu fala mais alto do que o bem comum. O mal do mundo, isso é o próprio Cristo, quando veio no mundo, ele veio para combater isso, o individualismo. Nós não vivemos num mundo como somente a gente vive, nós vivemos num coletivo. E quando a gente vive num coletivo, a gente tem leis e regras para a gente fazer. Agora, o que nós estamos vendo agora, nesses últimos tempos, é duro, né? É tanta corrupção, é tanto roubo, é tanta safadeza, por assim dizer, que nós, os brasileiros, todos nós estamos sofrendo. Agora, não somente os pequenos, mas os grandes também estão sofrendo. Agir em favor da coletividade e pensar no próximo, que é um dos princípios de diversas religiões, pode ser o começo da mudança. A Bíblia, né, que todo mundo gosta da Bíblia, lê a Bíblia, mas não é somente ler, é entender as mensagens que ela nos traz. A Bíblia nos mostra o seguinte, que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos numa comunidade. E como pessoas pertencentes a uma comunidade, nós temos que, cada um de nós, fazermos a nossa parte e fazendo bem feito. Eu acho que o caminho nosso é a gente pensar que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos numa comunidade, numa cidade, numa região. E que um depende do outro. Um que deixa de pagar o imposto dele, vai fazer com que todo mundo vai ter problema, não é? Então, tudo isso é o seguinte, você tem que deixar de pensar individualmente, em você estar bem, mas você tem que pensar em que todos e você estejam bem.